que quando Deus dá a ideia, Ele já tem a amplitude da ideia. Não importa o quanto você tem, mas se você colocar na mão da pessoa certa, isso pode multiplicar. E trazendo para a nossa visão de negócios, aquilo que Deus te deu como ideia, aquilo que Deus te deu como estratégia, se você colocar nas mãos da pessoa certa, nas mãos do Senhor, a sua prosperidade virá. Os seus negócios vão avançar e, com certeza, a colheita virá. Então, essa passagem é uma passagem muito conhecida que eu vou estar lendo junto com vocês, tá? Tá 2 Reis 4, a partir do 1. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite, ou seja, coloca o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Amém? Queridos, é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar dessa história, uma história bíblica, está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. E algumas coisas me chamaram muita atenção nessa palavra. Wellington, o que isso tem a ver, o que essa palavra tem a ver com a nossa rede de finanças? Entenda o seguinte, queridos, a rede de finanças é algo que Deus nos deu. É uma estratégia de Deus para abençoar os nossos empreendedores, os nossos empresários, as pessoas que trabalham por conta própria, e é um desafio todos os dias empreender. A Bíblia fala, queridos, que aquela mulher acordou de manhã com a notícia mal. A mulher acordou com uma notícia terrível. Os credores estavam na porta, cobrando a dívida e iam levar o bem que ela tinha, ou seja, os filhos. Os filhos eram o bem daquela mulher e não tinha mais nada para ela fazer a não ser consultar a pessoa certa. Quem era a pessoa certa naquele dia? Era Eliseu, o profeta, o sacerdote, o homem que tinha a responsabilidade de conduzir o povo até o local certo. E aí ela não tinha outra situação a fazer, ela foi e buscou a orientação do profeta. Queridos, eu quero que você entenda de todo o meu coração. Tome cuidado com as pessoas que você tem buscado conselhos. Tome cuidado com as pessoas que você tem buscado orientação. Ué, como assim? Queridos, todo dia você faz um negócio. Todo dia você faz negocia algo com alguém. Mas, às vezes, nós não negociamos primeiramente com o Senhor. Primeiramente, negociar com o Senhor. Uai, como que eu vou negociar com o Senhor? Queridos, é chamar o Senhor e falar: Senhor, eu tenho um negócio para te apresentar. Eu tenho aí uma proposta de negócio e eu queria apresentá-la primeiro para o Senhor. E o que o Senhor acha dessa estratégia? O que o Senhor acha dessa proposta? E aí, queridos, eu tenho certeza que Deus vai te orientar. E quando Ele não te orienta, você de forma audível ou em sonho, Ele te manda você ir para uma pessoa, um profeta. Ele te manda ir para a pessoa que você deve buscar um conselho. E aí, queridos, nesse momento é que Deus traz a resposta. Hoje, aquela mulher, se a gente fosse falar dela aqui novamente, a gente estaria falando de uma mulher que perdeu tudo que tinha. Não só a vida, não só a família, nem só os bens, mas ela perdeu os filhos, que eram os entes queridos que ela mais amava. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais você ama dentro dos seus negócios? Você tem trocado a sua família? Você tem trocado os seus entes queridos por causa do seu negócio? Se isso tem acontecido, tome cuidado. Agora, se você tem buscado o seu negócio para trazer alegria para dentro da sua casa, eu quero te falar que você está no caminho certo. Porque quando eu trago o meu negócio para dentro da minha família totalmente abraça. A minha família, ela se une comigo em prol do crescimento desse negócio. Aquela mulher, querido, ela tinha só um pouquinho de azeite. Eu trouxe alguns dias atrás essa palavra na rede de homens, com entendimento para os homens, e foi sobrenatural. E aí o Senhor continuou trabalhando na minha vida sobre essa palavra. E hoje, trazendo essa palavra para os empreendedores, eu quero que você entenda, queridos, que o negócio que você tem nas mãos não é seu. O negócio que você tem nas mãos não é simplesmente seu. O negócio que você tem nas mãos é uma ideia, é uma estratégia que foi tirada
direto do coração de Deus e colocado nas suas mãos. E foi colocado no seu coração. Agora, o que nós temos feito com essa estratégia? O que nós temos feito com essa ideia? É algo que nós precisamos pensar, repensar e talvez aplicar de uma forma diferente. Os seus negócios, queridos, têm sido bom. Os seus negócios têm sido agradável. Os seus negócios têm sido perfeitos. Porque se os seus negócios têm tido essas três características, eu tenho certeza que você tem ido ao êxito, você tem ido ao lugar certo. Mas quando nós não temos nenhuma dessas três características, nem o bom, nem o agradável e nem o perfeito, a gente se frustra. Aquela mulher, ela tinha apenas uma ideia, que foi a que o profeta deu para ela. A ideia era o quê? Vai para tua casa, pega um pouquinho de azeite e coloca nas botijas. Mas tem uma parte muito interessante nessa palavra, que o profeta disse, olha, vai para os teus vizinhos também. Antes, queridos, de começar alguma estratégia, Deus dá a direção. Antes de você começar algo, Deus já te direciona para onde você deve ir. E aí o profeta disse, olha, vai lá nos teus vizinhos e pega muitas vasilhas, não pegue poucas vasilhas. Sabe o que isso me chama a atenção, queridos? Que quando Deus dá a ideia, Ele já tem a amplitude da ideia. Quando Deus nos dá a ideia, Ele já sabe o destino para onde nós devemos ir. E qual o tamanho será o resultado daquela ideia. O profeta, quer dizer, podia ter falado assim, olha, vai lá, pega suas vasilhas da sua casa e enche todas, porque o profeta já sabia que as vasilhas já estavam vazias, queridos. Mas o que o profeta tinha para aquela mulher era uma palavra de abundância. O que aquele profeta tinha para aquela mulher era uma palavra de multiplicação. O que o profeta tinha para aquela mulher era uma palavra de destino que ia não apenas mudar o momento que ela estava vivendo, mas aquele profeta deu uma palavra que ia mudar a vida dela, a sua casa, a sua família, e nunca mais eles seriam os mesmos. Da pobreza à prosperidade. Sabe? Da pobreza à prosperidade. Foi o que aquela mulher viveu. Saiu um dia uma mulher pobre, com um pensamento de derrota, com uma situação difícil e voltou cheia de esperança. Saiu com um pensamento de que vão levar meus filhos, foi para a pessoa certa, buscou a orientação correta e naquele mesmo dia a mulher saiu como uma mulher próspera. Uma das mais prósperas da sua cidade, do seu bairro, da sua geografia. Ei, queridos, eu quero te perguntar algo. Quando Deus te dá uma estratégia, quando Deus te dá uma ideia, essa ideia tem impactado a sua vizinhança? Essa ideia tem impactado os seus vizinhos, tem impactado sua família, tem impactado sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, têm sido impactados através dessa estratégia, através dessa ideia que Deus te deu. Porque quando a gente tem algo que é de Deus, queridos, a gente não impacta só a nossa vida, mas a gente impacta todos que estão à nossa volta. Aquela mulher, queridos, ela tinha uma esperança, que era ir até o profeta. Todo dia, queridos, um empreendedor busca um conselho, e às vezes ele não busca o conselho da pessoa correta. Tem tantas coisas preciosas nesse texto que eu fico pensando assim, todo dia que eu falo dele, né, eu venho uma coisa nova para mim, né? Por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que a palavra dele se renova, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E hoje, queridos, a renovação ela vem através de nós e para nós. Então, os seus negócios, queridos, precisam ser renovados também. Os seus negócios precisam ser transformados também. Aquela mulher não tinha não tinha relato daquela mulher, queridos, que ela era uma empreendedora. Não tinha. Mas o profeta viu naquela mulher coragem. E o que chama a atenção para mim sobre essa palavra? Que talvez você tenha coragem. E Deus vai transformar você em um grande empreendedor. Só que só precisa de coragem. O que tem faltado no teu negócio? O que tem faltado nas suas finanças? Talvez o que tem faltado para você é coragem. Coragem para poder buscar e ver qual é a situação que você realmente se encontra. Aquela mulher, queridos, ela chegou para o profeta e disse, ei, o meu marido era teu servo. Você sabia quem ele era. E agora eu estou com um problemão lá em casa. Ah, meu irmão, quando você está com um problema, não tem outro lugar para você recorrer. Tem que buscar o trono, tem que buscar o santo, tem que buscar aquele que pode mudar a nossa sorte, aquele que pode mudar a nossa história. Aquela mulher foi no lugar certo, queridos. Aquela mulher foi no lugar certo, no ambiente correto, para buscar a transformação que ela tanto precisava. Sabe o que me chama a atenção, queridos, ouvindo um pouco mais e vendo um pouquinho mais dessa palavra? É que todo dia, tem pessoas que vêm te aconselhar. E você até escuta esses conselhos. Mas quando chega um homem de Deus, quando chega uma mulher de Deus para te dar um conselho, você simplesmente não valoriza o conselho que ele está te dando. Porque o conselho humanista tem sido mais importante. Porque o conselho carnal tem sido mais importante. Agora, quando chega um homem de Deus e fala assim, olha, vai arrumar sua casa. Coloca tudo em ordem. Porque Deus vai fazer transformação na sua vida. Aí você fala, esse conselho eu não quero. Ah, isso é muito simples. Ei, Deus só vai transformar seu negócio. Deus só vai transformar sua vida financeira quando você ajustar a sua casa.
Quando você ajustar suas finanças, quando você ajustar aquilo que você precisa. Esses dias na célula, eu trouxe uma palavra e disse para os meus liderados, ou seja, a minha célula, cerca tinha lá umas 12 pessoas, e eu falei com eles, olha, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas primeiro Deus quer limpar seu nome. Como assim, Wellington? Deus quer limpar seu nome? Mulher e homem com nome sujo na praça tem descrédito no céu também. Por que, Wellington, isso acontece? É porque a Bíblia fala que o Senhor nos conhece pelo nome. E quando uma pessoa aqui na terra tem a fama de mal pagador, a primeira coisa que ele tem é o seu nome negativado. O seu nome fica sujo na praça. Ah, meu irmão, você é homem de Deus. Ah, minha irmã, você é mulher de Deus. E o seu nome precisa estar limpo na praça. Para que quando os céus venham te ouvir e a terra também possa te escutar, vão saber que você é um homem, uma mulher que tem um nome limpo na praça. Deus quer fazer transformação na nossa vida, assim como fez na vida daquela mulher. Aquela mulher teve a sua vida transformada. O que também me chama mais atenção, indo para o segundo ponto, é que aquela mulher, ela precisou ir até os seus vizinhos. E os vizinhos também estavam com vasilhas vazias. Wellington, o que isso tem a ver? Aquela mulher virou exemplo para a sua geração. Aquela mulher virou exemplo para os seus vizinhos. Aquela mulher, queridos, teve algo na vida dela que impactou a família, mas impactou a vizinhança. Sabe por quê, queridos? Os vizinhos também estavam passando dificuldades, queridos. Porque os vizinhos também tinham vasilhas vazias. Aquela palavra, queridos, não foi apenas para aquela mulher, mas aquela palavra foi para a sua geografia inteira. Porque quando aquela mulher recebeu do milagre, quando aquela mulher ouviu do milagre, quando a mulher viu o milagre acontecendo na sua porta, na sua casa, a Bíblia, meu irmão, ela não fala, mas eu tenho certeza que aquela notícia correu pela vizinhança inteira. Aquela notícia correu, meu irmão, os vizinhos ficaram sabendo do milagre. Então, meu irmão, quantas pessoas foram salvas através daquela mulher? Quantas pessoas creram no poder de Deus através daquela mulher? Quantas pessoas que eles não também foram impactados por causa daquela notícia? E isso, queridos, precisa acontecer na nossa vida também. Quando o seu negócio der certo, quando as suas finanças forem ajustadas, a sua geografia vai ficar sabendo disso. As pessoas perto de você vão ficar sabendo disso, porque é sinal de Deus, queridos. O milagre que acontece aqui na terra, ele se expande e os céus ficam sabendo, e a terra também, do milagre que aconteceu na sua vida e na sua casa e nos seus negócios. O seu negócio é uma bênção de Deus. As suas finanças são uma bênção de Deus, porque para que tudo isso aconteça, você precisa estar ouvindo e atento àquilo que Deus está te orientando. Se aquela mulher tivesse voltado para casa, triste e amargurada, os filhos dela teriam sido levados. E com certeza ela teria sido morta, porque não tinha destino para ela mais. Quando nós temos Deus no nosso negócio tem destino, o nosso negócio tem abundância e o nosso negócio prospera. Quem você tem levado para o seu negócio? Quem você tem atraído para suas finanças? O que você tem gerado, queridos, no relacionamento com Deus para os seus negócios? Como tem sido isso? Porque quando você tem a estratégia de Deus, você tem a orientação divina. Mas quando você tem a orientação do mundo, você tem o destino do mundo também. Aquilo que o mundo faz, queridos, é legal, é bom, mas não é a vontade de Deus, então não serve para mim. Ah, o mundo tá legal, Wellington, tá legal, mas como o apóstolo disse, tá ficando chato. Servir ao diabo é chato, queridos. Ter as finanças arrasadas é chato. Porque você não consegue destino para nada, você não consegue comprar nada, você não consegue ter prosperidade para nada. Mas quando a gente serve ao Senhor, todo dia o Senhor nos renova com uma esperança nova. Todo dia tem uma coisa nova de Deus acontecendo. Aquela mulher, queridos, fez algo novo naquele tempo. Sabe o que ela fez? Ela transformou o pequeno que ela tinha, em algo extraordinário. Ela saiu de uma devedora para uma empresária. Porque o profeta, lá no finalzinho, ele fala para ela, né, no 7. Quando ela chega lá e fala para o profeta, né, para o homem de Deus, olha o que o profeta fala. Vai, vende o azeite, paga as suas dívidas. Eita, meu Deus, nessa hora que é a hora do vamos ver, né? Porque eu lembro do leão, viu, Flaviane, nessa hora, né? Sabe o que é o leão? É o imposto de renda, né? O imposto, né? Porque a fatura não falha não, viu, queridos? O imposto chega, né? Nisso eu paguei um hoje, né? Que misericórdia, né? Só a graça, né? Mas entender o seguinte, que eu pago o imposto, mas o lucro é maior, viu? Então eu fico feliz também. Então, olha só. Aquele profeta disse, olha, vai, vende o azeite, paga a sua dívida. Ou seja, você já não vai andar de cabeça baixa mais. Você já não vai ser conhecida como a devedora mais. Eles não vão bater na sua porta mais querendo seus filhos. Pelo contrário, eles vão bater na sua porta e perguntar qual é o milagre que aconteceu. Me conta desse milagre. Quem que fez? O que aconteceu? E aí você vai ter que contar, olha, estamos felizes, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ah, meu irmão, aquela mulher pagou as suas dívidas. Aquela mulher pagou as suas dívidas. E o que ele fala depois? Você e os seus filhos viverão do resto. Meu irmão, sabe o que ele quis dizer, queridos? Trazendo para o nosso brasileirês,
Ele diz o seguinte: vai pagar sua dívida e ainda vai sobrar, tanto que você viverá, os seus filhos viverão e vocês não terão necessidade de mais nada. Queridos, quando Deus entra num negócio, quando Deus entra naquilo que, na sua estratégia, quando Deus entra naquilo que Ele colocou no teu coração e você dá espaço para Ele agir, queridos, o que era pouco se transforma no muito. O que tinha dificuldade já não tem dificuldade mais, porque é o Deus de Israel que muda a nossa sorte. É o Deus de Sião que transforma a nossa vida. Então, queridos, hoje, nós aqui como empreendedores, como, não sei qual que é a tua função, qual que é a tua atribuição, mas eu quero te falar o seguinte: Deus tem uma palavra de destino para nós nessa tarde. Aquilo que é pouco, que você olha e fala assim: poxa, eu vendi tão pouco em maio, né? Nós estamos no mês das mães. Nossa, mês das mães para mim foi tão pouco as vendas. Eu quero te falar o seguinte: seja grata, seja grato, porque Deus fez grandes coisas na sua vida. E se talvez você pense assim: poxa, Wellington, se eu tivesse dado mais atenção naquilo que Deus me falou, naquela direção que Deus me orientou, talvez tinha sido diferente. Ei, aprenda isso. Esse foi um aprendizado para que em junho seja diferente. E você fala: Senhor, qual que é a estratégia? Senhor, como que eu devo estar falando para os meus clientes? Como que eu vou estar trazendo mais clientes para dentro do meu negócio? E aí Deus vai começar a te orientar. Deus vai começar a te revelar, vai te dar sonhos, vai te dar estratégias. E você precisa entender o seguinte: você precisa ir para você precisa fazer a sua parte. Por que eu estou te dizendo isso? O profeta deu a direção de Deus para ela, mas ela teve que fazer a sua parte também. Primeiro, ela teve que se humilhar. Como assim, Wellington? Queridos, ela teve que bater de porta em porta e pedir: me presta uma vasilha. Eles, às vezes a gente não pede emprestado nem um pouquinho de sal, né, do vizinho. Ah, não, o sal acabou. Ah, meu vizinho, não vou pedir não, tem vergonha. Aquela mulher teve que, querido, se humilhar. Se ela tinha vergonha, ela teve que, infelizmente, deixar a vergonha de lado. Infelizmente não, né? Felizmente, ela deixou a vergonha de lado. Porque quando o milagre entra, queridos, aquilo que nos limita cai por terra. Para que o milagre entre na nossa vida, o que te limita precisa cair por terra. E aí, queridos, aquela mulher, ela deixou a vergonha. Outro ponto, ela recolheu e ela teve trabalho, que ela teve que se esforçar para levar as vasilhas para casa. E um terceiro ponto, ela teve que envolver a sua família. Ela precisou envolver a sua família. Os filhos tiveram que entrar na situação, queridos. A sua família precisa fazer parte do seu negócio. A sua família precisa fazer parte do seu negócio. Se você empreende, o marido não empreende, os filhos não empreendem, envolva eles. Envolva eles, porque a colheita não vai vir só para a sua vida, não. A colheita vai vir para a sua casa inteira. Aqueles meninos, que eram os filhos daquela mulher, tiveram que se envolver. E a Bíblia fala: olha, enquanto vocês trazem as vasilhas, eu encho as vasilhas. Tragam as vasilhas e eu encho as vasilhas. Tragam as vasilhas e eu encho as vasilhas. Sabe o que isso significa, queridos? Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa também pode trazer ideias para o negócio. E quando essas ideias vierem, entenda que é para o crescimento do negócio e não simplesmente para te frustrar. Porque tem gente, queridos, que infelizmente não deixam, né? Não deixam a família participar do negócio. Ah, não, meu marido não entende nada disso. Ah, meu filho não sabe de nada disso. Ei, queridos, talvez Deus deu a estratégia, deu a ideia, foi para o seu filho, para o seu marido, e ele só está te repassando. E através dessa ideia, você vai prosperar, sua casa vai prosperar, seus filhos vão prosperar, e vocês serão abundantes naquilo que vocês vão fazer. Deixa a família participar dos seus negócios. Deixa a família entrar nos seus negócios e participar junto com você. E se tem alguém aqui que tem a esposa, tem um marido, que tem um empreendimento e você não dá apoio, ei, talvez uma chamada de Deus para você: apoie seus maridos, apoie suas esposas, para que o negócio prospere e seja abundante. Para a gente poder fechar esse momento, eu queria que você, de fato, falasse para o Senhor: Senhor, o que eu tenho é isso. Isso é o que eu tenho. O profeta perguntou para a mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E hoje eu quero te perguntar: o que você tem em casa? Seu negócio hoje é o que você tem? Então pega o teu negócio, vai para o teu quarto e em secreto clame ao Senhor pedindo Ele o milagre que você precisa. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, hoje eu te entrego o meu negócio. E eu te chamo para ser meu sócio. Eu te chamo para ser o dono da empresa. Eu te chamo para poder trabalhar junto comigo. Eu não sei, queridos, como que você vai fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte: tome uma posição hoje para que os milagres de Deus cheguem na sua vida. Aquela mulher, ela simplesmente obedeceu. Ela obedeceu. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Talvez você entrou aqui na live falando assim: hoje vai ter uma estratégia, né? Ele vai falar de uma estratégia, ela vai falar de uma estratégia. E que eles não têm estratégias maiores do que aquela que a gente tem em secreto com Deus. Talvez o que está faltando para o teu negócio realmente desatar é você entregar ele para o Senhor.
É você, de fato, falar com o Senhor: Senhor, esse negócio não é só meu. Esse negócio é teu primeiro. Foi o Senhor que brotou, colocou ele no meu coração. Então eu quero entregar o meu negócio para ti. Hoje o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida, queridos. Ele quer todo dia nos renovar, todo dia Ele quer nos abençoar. Mas para isso você precisa entregar para Ele. Aquela mulher entregou o que tinha. Se aquela mulher tivesse guardado o que tinha, não tinha acontecido nada na vida dela. Mas o que ela fez? Ela entregou. Ela falou: eu tenho um pouquinho de azeite. O pouquinho de azeite era o suficiente. Ela tinha um pouquinho de azeite, mas tinha muita fé. Ela tinha um pouquinho de azeite, mas ela tinha muita esperança. Talvez o seu negócio hoje ele está rendendo só um pouquinho. Ele está fazendo com que entre pouquinho dinheiro. Mas talvez, querido, o seu negócio está precisando de uma palavra de destino para que ele realmente alcance a abundância que Deus já preparou para você.